Você já sentiu como se alguém que já partiu estivesse tentando se comunicar com você? Já teve um sonho tão real com uma pessoa falecida que parecia mais um encontro do que uma lembrança? Será que os mortos conseguem realmente enviar mensagens para os vivos? Essas perguntas intrigam milhares de pessoas todos os dias. E não são simples coincidências. Segundo diversos relatos espirituais, muitos espíritos retornam, não para assustar ou causar medo, mas para nos alertar, nos orientar e, em muitos casos, tentar nos salvar de sofrimentos que eles mesmos viveram. Este vídeo é um chamado à reflexão profunda. E se os sinais que ignoramos forem, na verdade, tentativas desesperadas de alguém que já viu o que nós ainda estamos prestes a viver? Espíritos que falam através de sonhos, que se manifestam em centros, que enviam mensagens silenciosas por meio de intuições e acontecimentos. Tudo isso é real para quem já teve uma experiência marcante, e é sobre isso que vamos falar. Hoje, prepare-se para ouvir histórias reais que carregam lições valiosas e que podem, literalmente, salvar sua alma. Agora vamos entender por que alguns espíritos não conseguem seguir em paz após a morte e por que eles tentam de toda forma voltar para nos alertar. Nem todos os espíritos conseguem fazer a passagem tranquila para o plano espiritual. Muitos partem da vida terrena carregando culpas, remorsos, mágoas, apegos materiais ou emocionais tão fortes que permanecem presos às vibrações da terra. São almas que, ao desencarnar, se deparam com uma verdade dolorosa. Não concluíram o que vieram fazer aqui, e isso os consome. Imagine um pai que faleceu sem pedir perdão ao filho, ou uma mãe que partiu sem conseguir proteger os filhos de um destino trágico. Essas dores profundas geram um vínculo energético que os impede de se libertar e seguir, em paz. Por isso, muitos retornam, não fisicamente, mas por meio de sonhos, visões, intuições e sinais, para tentar corrigir o que não puderam em vida e alertar os vivos a não repetirem os mesmos erros. Esses espíritos não vêm por acaso. Eles voltam por amor, por angústia e muitas vezes por misericórdia espiritual. Suas mensagens são advertências urgentes. Não siga o mesmo caminho que eu. Valorize o tempo com sua família. Cure as feridas antes que seja tarde demais. E ignorar esses alertas pode custar caro. Na sequência, você vai conhecer um desses casos. Um relato real de arrepiar. O espírito de um pai que voltou para alertar o filho sobre suas escolhas antes que ele cometesse o mesmo erro. Quando os espíritos retornam para se comunicar, há um padrão recorrente em suas mensagens: o arrependimento. E não estamos falando de grandes crimes ou atos escandalosos, mas das pequenas escolhas diárias que foram negligenciadas. Muitos deles revelam que o que mais pesa no coração após a morte não são os erros gritantes, mas as omissões. A falta de um pedido de desculpa, um abraço negado, a ausência de um gesto de carinho ou compreensão. É a palavra dura que feriu, o silêncio que afastou, a indiferença diante da dor alheia. Esses espíritos relatam que, no plano espiritual, percebem com clareza o impacto das próprias atitudes e principalmente daquilo que deixaram de fazer. O tempo que foi desperdiçado com orgulho, vaidade e egoísmo agora se mostra como uma oportunidade preciosa perdida. A maioria deles não se arrepende do que sofreu, mas do amor que não ofereceu. Revelam, muitas vezes com lágrimas espirituais, que não aproveitaram a chance de amar mais, perdoar mais, ouvir mais, cuidar mais. Chico Xavier, com sua sensibilidade ímpar, registrou inúmeras dessas confissões através da psicografia. Em suas mensagens, vemos espíritos que pedem aos vivos: aproveitem o tempo, façam o bem enquanto é dia. Eles alertam que o verdadeiro valor da existência está nas relações humanas e na capacidade de semear o bem. O que parece pequeno aqui, ecoa com força no além. A gentileza esquecida hoje será a dor sentida amanhã. Por isso, as lições que trazem não são apenas para consolar, mas para despertar. Despertar para o agora, enquanto ainda há tempo de agir, mudar e se reconciliar. No plano espiritual, os erros que cometemos em vida
são vistos sob uma ótica muito mais profunda do que a que temos enquanto encarnados. Lá não há máscaras justificativas ou ilusões. A consciência se amplia e o espírito passa a enxergar com clareza os efeitos de suas ações. Não apenas os atos em si, mas a repercussão que causaram na vida dos outros. Aquela palavra maldita dita em um momento de raiva, aquela traição silenciosa, a falta de compaixão ou até a indiferença perante o sofrimento de alguém. Tudo isso ganha uma dimensão maior quando se observa do outro lado da vida. Os espíritos nos contam, através de cartas psicografadas, que os erros terrenos não são julgados com castigo, mas com responsabilidade. Eles não dizem, fui punido, mas sim, vi tudo o que causei. A dor mais intensa, segundo muitos relatos, vem da consciência desperta, do confronto direto com as consequências de suas escolhas. Chico Xavier dizia que o remorso no mundo espiritual é como uma chama que arde continuamente, até que o espírito se disponha a reparar, a crescer e a servir. E o mais impressionante, não há tribunal nem juiz externo. O julgamento verdadeiro vem da própria alma, que ao se ver à luz da verdade, não consegue mais fugir de si mesma. Por isso, os espíritos nos alertam com insistência. Corrijam agora o que pode ser corrigido, antes que o arrependimento seja o único companheiro. Eles querem que saibamos que a chance de mudança está no presente, aqui e agora, porque depois, o que sobra é a lição e o desejo profundo de ter feito diferente. Quando um espírito deseja transmitir um alerta, uma mensagem ou um pedido de perdão, ele recorre a sinais sutis, mas profundos. E muitos desses sinais passam despercebidos porque vivemos apressados, distraídos, desconectados da sensibilidade espiritual. No entanto, aqueles que prestam atenção conseguem reconhecer sonhos intensos e vívidos com entes queridos, sensações repentinas de presença, objetos que mudam inexplicavelmente de lugar, frases ou músicas que tocam no momento exato, percepções intuitivas que nos avisam de algo, ou até cheiros específicos que lembram alguém que já partiu. Esses sinais não são coincidências. São formas que os espíritos encontram de atravessar o véu entre os mundos. Muitos deles utilizam o sonho como portal de contato, porque durante o sono nossa alma se desprende parcialmente do corpo e pode se encontrar com eles no plano espiritual. Nesses encontros, há diálogos, pedidos, advertências e até reconciliações. Mas ao acordar, o racional tenta descartar tudo como imaginação. Chico Xavier sempre dizia: se você acorda com o coração apertado e lembra de alguém que já partiu, não ignore. Talvez ele esteja tentando te dizer algo. Os espíritos voltam quando há amor, urgência e missão. E ignorar esses sinais pode significar perder uma lição que salvaria sua alma, ou te protegeria de um sofrimento maior. Por isso, é essencial aprender a ouvir com o coração e a observar com os olhos da fé, porque os espíritos falam. Só não ouve quem não quer escutar. Entre todas as falhas que os espíritos confessam após a morte, uma se destaca com dor e arrependimento profundo: o orgulho. É ele quem impede o perdão, destrói relações, fecha portas para o amor e silencia a alma diante das oportunidades de reconciliação. Muitos espíritos relatam que sabiam o que deviam fazer em vida: pedir perdão, reconhecer um erro, estender a mão a quem feriram. Mas o orgulho os impediu, e esse silêncio, essa ausência de humildade, é vista no mundo espiritual como um dos maiores entraves para a evolução da alma. O orgulho cria um escudo ilusório. Ele nos faz acreditar que seremos fracos ao ceder, ao reconhecer a dor do outro, ao pedir desculpas. Mas na verdade é exatamente o contrário. Os espíritos nos alertam que a verdadeira fraqueza está em permanecer no erro por medo de parecer menor. E muitos deles só perceberam isso quando já era tarde demais, quando a outra pessoa já havia partido, ou quando a oportunidade de mudar já não estava mais acessível neste plano. Chico Xavier registrou inúmeras mensagens espirituais em que o arrependimento por não ter perdoado, ou por não ter pedido perdão, era tão intenso que se tornava um verdadeiro tormento para o espírito. Eles dizem:
Tive a chance, mas me calei. Sabia o que fazer, mas me enchi de vaidade. E hoje, pago com lágrimas o que poderia ter sido resolvido com um simples gesto de humildade. O orgulho, portanto, é um dos maiores ladrões da paz espiritual. E os espíritos voltam para nos lembrar disso, para nos dizer que um abraço hoje pode evitar um arrependimento eterno, que o perdão concedido agora pode ser a ponte para a libertação de duas almas. Não espere, não se cale. O orgulho não protege, ele aprisiona. Nem todo alerta espiritual chega por meio de visões ou vozes. Muitos vêm em forma de sensações, intuições e sinais sutis que ignoramos todos os dias. Os espíritos protetores, especialmente aqueles que já amamos em vida, tentam nos guiar com delicadeza, respeitando nosso livre-arbítrio. Eles sussurram a consciência, fazem o coração acelerar diante de uma escolha errada, criam coincidências inexplicáveis para nos tirar do perigo, nos fazem sonhar com mensagens simbólicas, ou nos cercam de uma paz súbita quando estamos prestes a cair em desespero. Chico Xavier dizia que o plano espiritual trabalha em silêncio. E esse silêncio é sábio, porque ensina sem interferir. Muitas vezes, quando decidimos seguir por um caminho sombrio, algo parece não deixar. Surgem obstáculos, a angústia se instala, pessoas próximas começam a nos alertar, mas nem sempre ouvimos. Os espíritos relatam que sofrem ao ver suas tentativas sendo rejeitadas, não por má vontade, mas por nossa cegueira espiritual. É por isso que tantos voltam para nos dizer: eu tentei te avisar, tentei mostrar, tentei inspirar, mas você estava surdo. E essa surdez espiritual pode nos custar relacionamentos, saúde, paz e até mesmo a própria vida. O grande segredo é cultivar o silêncio interior. Quando acalmamos a mente e abrimos o coração, conseguimos perceber esses toques invisíveis, como um vento leve que muda nossa direção. A intuição é o canal mais puro por onde os espíritos nos tocam. E a mensagem é clara: ouça mais seu coração, confie nos sinais e aprenda a reconhecer quando algo maior está tentando te salvar. Entre os relatos mais emocionantes do mundo espiritual estão aqueles em que entes queridos falecidos retornam para proteger, consolar ou advertir seus familiares ainda encarnados. São pais que voltam para segurar a mão dos filhos em momentos de desespero. Mães que aparecem em sonhos para avisar sobre perigos iminentes. Avós que inspiram curas. Irmãos que salvam de acidentes. Esses reencontros, muitas vezes breves, têm uma força tão intensa que mudam o rumo de uma vida. Chico Xavier contou inúmeros casos em que o amor ultrapassou a barreira da morte. Em suas psicografias, espíritos revelavam: eu não pude proteger meu filho em vida como queria, mas, agora do plano espiritual, farei de tudo para guiá-lo. Essa missão de amor continua após o desencarne, porque o amor verdadeiro nunca termina, apenas muda de forma. Às vezes, esses reencontros ocorrem em sonhos tão reais que parecem mais lembranças do que imaginação. Outras vezes, é um perfume conhecido no ar, uma sensação de abraço sem ninguém por perto, ou uma voz interna que diz: vai com calma, estou aqui. Os espíritos dizem que, se o nosso coração estiver aberto, conseguimos sentir sua presença e entender o que querem nos dizer. Esses encontros são, na verdade, avisos da eternidade. Mesmo quando acreditamos estar sozinhos, estamos cercados por amor. Espíritos familiares nos acompanham nos momentos mais difíceis da vida, às vezes com silêncio, outras vezes com sinais claros. E quando voltam, vêm sempre com a mesma intenção: nos ajudar a evitar o sofrimento que já conhecem, nos impedir de repetir os erros que eles cometeram. Por isso, quando sentir uma presença suave, um arrepio inexplicável ou uma paz repentina, não tenha medo. Pode ser alguém que te ama profundamente e que voltou apenas para te proteger. Entre os relatos mais impactantes vindos do plano espiritual estão os daqueles que, em vida, tiraram a própria existência. Espíritos que cometeram o suicídio e retornaram com permissão dos mentores para alertar os vivos sobre as consequências devastadoras desse ato.
não como punição, mas como lição, como apelo, como esperança de que suas experiências possam salvar outras almas da mesma dor. Esses espíritos relatam estados de profunda confusão após a morte, pois imaginavam que encontrariam o fim do sofrimento, mas descobriram que a dor não termina com a morte, ela apenas muda de lugar. Muitos se veem presos ao momento do suicídio, revivendo a angústia emocional e sentindo os efeitos energéticos do rompimento precoce de seu elo com a vida. Sentem o arrependimento, o vazio e uma sede imensa de voltar no tempo para tentar outra saída. Chico Xavier, em diversas psicografias, deu voz a esses espíritos. Eles suplicavam: diga aos que sofrem como eu sofri que há outra solução, que resistam, que esperem, que procurem ajuda, que o que parece insuportável, com fé e apoio, pode se tornar suportável. Essas mensagens são avisos de amor profundo, tentando evitar que outros caiam no mesmo abismo. E é importante entender: o suicida não é condenado eternamente, mas ele enfrenta consequências espirituais proporcionais à intensidade da sua dor e do seu ato. O socorro vem, sim, mas exige arrependimento sincero, vontade de se reerguer e paciência. Muitos passam anos em tratamento espiritual, amparados por mentores e familiares, antes de conseguirem se libertar do estado de perturbação. Esses relatos, embora dolorosos, são extremamente necessários. Eles não nos trazem medo, mas consciência. Eles nos lembram de que cada vida é preciosa, de que todo sofrimento tem saída, e de que o plano espiritual está sempre pronto a ajudar, se pedirmos. Ouça esses alertas. Compartilhe essas histórias. Você pode estar salvando uma vida, ou até uma alma. Muitos espíritos que voltam do plano espiritual trazem um aviso claro e urgente. Estamos mais vulneráveis à influência de espíritos inferiores do que imaginamos. São os chamados obsessores, entidades que, por sentimentos de ódio, inveja, vingança ou simplesmente ignorância, se ligam energeticamente a nós e passam a influenciar nossos pensamentos, emoções e decisões. Chico Xavier recebeu diversas mensagens em que esses próprios obsessores, após serem esclarecidos, confessavam que sua atuação causava grande sofrimento, tanto para eles quanto para a pessoa obsediada. Muitos relatavam que se aproximaram das pessoas por vínculos do passado, por mágoas antigas, e permaneceram alimentando pensamentos negativos que destruíam lentamente a alegria, a saúde emocional e até a vida espiritual de suas vítimas. Esses espíritos alertam: o desequilíbrio emocional, o ódio cultivado, o vício, a raiva constante e o ego ferido criam brechas espirituais, e é por essas brechas que os obsessores entram. Muitas vezes, a pessoa acredita que está apenas de mau humor, mas na verdade está sendo inspirada a se manter em um ciclo de negatividade que pode evoluir para doenças, desânimo profundo e decisões desastrosas. Mas há também esperança. Esses mesmos espíritos contam que a oração, a vigilância dos pensamentos, o perdão e a prática constante do bem enfraquecem a influência desses seres. Eles dizem: quando ele começou a orar com fé e a praticar a caridade, eu não conseguia mais me manter por perto. A luz dele começou a me ferir. E então eu entendi que precisava buscar minha própria cura. Esses relatos são um chamado urgente para todos nós. Devemos cuidar não apenas da saúde física e mental, mas da higiene espiritual. Vigiar nossos pensamentos, orar com sinceridade, perdoar de verdade e alimentar a alma com boas ações são os maiores escudos contra qualquer influência negativa, porque o mal só permanece onde a luz ainda não entrou. Encerramos esta jornada com um tipo muito especial de espírito, os mensageiros do bem, almas iluminadas, que com permissão divina retornam à Terra espiritualmente para alertar, instruir e proteger aqueles que estão prestes a cair em armadilhas fatais para sua alma. Eles não voltam para assustar, mas para prevenir tragédias, consolar corações aflitos e despertar consciências adormecidas. Esses espíritos aparecem nos sonhos, em intuições poderosas, em encontros inesperados,
e até mesmo em psicografias como as recebidas por Chico Xavier. Alguns são anjos guardiões, outros familiares desencarnados ou amigos espirituais. Todos vêm com o mesmo objetivo: impedir que os vivos cometam erros que os levariam a sofrimentos profundos, tanto aqui quanto no além. Em muitos relatos, esses mensageiros conseguiram evitar suicídios, reconduzir pessoas ao caminho da fé, restaurar lares destruídos e até impedir acidentes. Com palavras serenas, mas firmes, eles sussurram ao coração do aflito: não desista. Volte para a luz. Perdoe. Reze. São toques sutis, mas capazes de mudar destinos. Eles também alertam sobre os perigos do materialismo, da frieza espiritual e da falta de amor ao próximo. Segundo os relatos que Chico recebia, o maior pedido desses espíritos é que sejamos instrumentos de luz uns para os outros. Eles nos dizem: seja você também um mensageiro do bem. Leve a palavra que consola, a mão que ajuda, o ouvido que escuta. Essas presenças revelam que nunca estamos sozinhos. O céu se move em nosso favor, desde que estejamos dispostos a ouvir, mudar e servir. E talvez hoje, neste vídeo, você esteja ouvindo um desses alertas. Não ignore. Ele pode ter sido enviado por alguém que ama sua alma e quer vê-la salva.